Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Como passou as férias? Hã? Como passar suas férias? Passei bem, professor, graças a Deus. Inclusive, queria mais um mês. Mas olha só, mas menino de enxerimento. Queria Mas mais um mês, né? um mês ainda queria mais, mas olha só, sei não, viu? Vai dizer que o senhor não queria ficar mais de 30 meses. Eu queria o ano todo. Não é? Boa aula, professor. É, Até 11h10 termina, viu? tá bem. Boa aula, turma. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Vamos continuando aqui os assuntos que a gente vai ver a partir de hoje, começa no terceiro bimestre. Vocês estão querendo voltar presencial? Não, com certeza, professor, por mim eu já estava lá. Hã? Sim, Eu não gosto de aula online, por mim eu já estava lá na escola. Certo. Eu mesmo vou me embora do primeiro dia. Quem é que vai, que já está pronto para ir mesmo? Eu vou. eu. Todo mundo vai, professor, eu acho. Menos, não sei. Depois para lá, quem vai ver direto. Eu estou dando aula presencial já, lá no Zé Américo, no Dominique. E tem alguns alunos que ficam em casa e outros na sala. Desde fevereiro. Fazer uma listinha, né? Um exemplo. Tal pessoa vai segunda. Aí terça faz online. Aí vai na quarta, tal. Acho que é assim, né? Que ele vai fazer. Mas, tem alguns que podem ir todo dia, né? Pode? Pois eu vou todo dia, se Deus quiser. Depende da quantidade de alunos, né? Parece que a híbrida pode ir presencial e online também. Se não der para ir presencial, pode ir online. Mas vamos deixar chegar lá, né? Então, eu vou começar hoje o IDH, Índice do Desenvolvimento Humano. Até o final dos anos 80, 1980, apenas os indicadores econômicos, como o PIB, o PNB, Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. Diga. Para copiar isso daí que o senhor está falando? Querendo, pode copiar. Pode. Ou é para fazer uma pesquisa, para anotar, para fazer pesquisa? Depois, se eu for para fazer a pesquisa, aí eu lhe aviso, tá bom? É só para escutar mesmo, não é para copiar, não. Se querem copiar, pode copiar. É. Até o final dos anos 80, 1980, apenas os indicadores econômicos, como o PIB e o PNB, além da renda per capita, eram utilizados para medir o desenvolvimento de um país ou região. Os estudiosos alertaram que esses indicadores econômicos, apesar de importantes, não eram insuficientes, pois não levavam em conta os aspectos sociais ou humanos. Então, eles só procuravam a produção, a renda, mas não olhavam as condições da população. A ONU, a ONU deu ênfase a dois fatores que antes era negado: a saúde e a educação das pessoas, que passam a ser medido para avaliar o grande desenvolvimento de cada país.
Então, a ONU olhou a saúde e a educação, que aí, para medir o IDH, para ver se o país estava, vai olhar o quê? A grau de instrução, o grau de instrução, se a pessoa tem primeiro, segundo e terceiro grau, e também a renda. Aí, depois passou a ver como medir a expectativa de vida da população até que vive, até uma média que vive. Então, daí fizeram essa comparação. A saúde e a educação das pessoas que passaram a ser medido para avaliar o grande desenvolvimento de cada país. Com isso, surgiu um novo critério para estudar o desenvolvimento econômico e social dos Estados nacionais. O IDH, criado em 1990, ele introduziu uma mudança na maneira de medir o desenvolvimento de um país, porque leva em conta os aspectos sociais da população. Ele passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo e divulga os resultados por meio de relatórios anuais. Então, eles começaram a calcular pela renda a expectativa de vida. O cálculo do IDH de cada país é feito com base nos índices de renda, saúde e educação, que é o que eu falei antes. Eles vão olhar se a população tem primeiro, segundo, terceiro grau, a expectativa de vida e a renda. O índice de alcançado por nenhum país corresponde. O cálculo do IDH de cada país é feito com base nos índices de renda, saúde e educação, chegando a valores em uma escala que vai de 0 a 1. O índice de 1 jamais alcançado por nenhum país. Então, nenhum país atingiu nem o 0 e nem o 1. Né? Corresponde a uma situação perfeita. A taxa excelente em todos os indicadores, como a alta renda per capita, a população adulta em cada alto grau de instrução e a expectativa de adulto. O índice também inexistente, porque a população teria uma enorme pobreza. Os piores indicadores nos últimos extremos, que era que a população era muito pobre, aí daí não foi para alcançar o 0. Então, nenhum tem alcançou todos o ponto 0. Os países que possuem o IDH mais próximo a 1 são considerados desenvolvidos, e os que possuem menos os países mais pobres. Então, cada um o que aproxima de 0. Então, cada um existe uma situação diferente. As nações que possuem esse indicador no nível intermediário, aí esses valores são considerados pelas organizações internacionais. Então, esses países, para medir, eles vão ter essas três coisas: a renda, a expectativa de vida e o grau de instrução da população. Vamos olhando de cada região, de cada setor. A cidadania e a democracia. Então, o país, a população vai ter a sua cidadania, o seu trabalho, a sua renda, as boas condições de moradia, de alimentos. Então, tudo isso vão gerar para a população em si. Cidadania e democracia. Um aspecto importante no desenvolvimento econômico e social de um país e a qualidade de sua democracia. Afinal, o desenvolvimento não é somente um processo de avanço na economia, uma modernização com industrialização e urbanização.
envolve outras esferas, como a sustentabilidade e a democracia. Nos países desenvolvidos, não foi só a modernização da indústria. A cidadania e democracia. Um aspecto importante no desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia. Afinal, o desenvolvimento não é somente um processo de avanço na economia, uma modernização com industrialização e urbanização, mas envolve outras esferas, como a sustentabilidade e a democracia. Então, a sustentabilidade é quando o país cresce e sem destruir a natureza. Nos países desenvolvidos, não foi só a modernização da indústria, mas a conquista da população até nos dias atuais. Até o final do século XIX, na maioria dos países, pessoas sem propriedades ou sem um nível de instrução, né? Não tinha um rendimento, então tudo isso afetava a população. Não tinha direito a votar. Somente após muitos países conseguiu o voto universal para todos. Então tinha uma população que não votava. As mulheres só conseguiam o direito de voto no século XX com muita luta. Por exemplo, aqui no Brasil, a mulher veio votar a partir de 1934. Antes, a mulher não votava. Também, nessa parte, alguns nem trabalhavam. A partir da década de 30, foi que começou o trabalho em si. As mulheres só conseguiram o direito de voto no século XX. No Brasil, foram resultado de reivindicação e luta só para direito à escolarização para todos. Redução de jornada de trabalho, mulheres com melhores condições de trabalho e as leis do trabalho. A Lei do Trabalho do Brasil foi criada em 1934 também, a CLT. A cidadania é sempre uma conquista do povo, dos cidadãos, que pressionam as autoridades para obter ou ampliar certos direitos. O direito de ir e vir livremente dentro do território nacional, de votar e ser votado, de igualdade de todos perante as leis de livre opinião e expressão de poder, ir e vir livremente por todo o território nacional, de votar e ser votado, e perante as leis a de se expressar sem censura. Então, isso foi feito durante aqui no Brasil, as leis do trabalho foi criada em 1934, né? A partir de 1934, a mulher também teve o direito ao voto, que antes não tinha. Já teve período no Brasil que para votar era obrigado a ter uma renda X. Se você não tivesse, não votava, né? Então, alguma parte da população não tinha o direito a voto. Certo? Então, isso foi criando com o tempo. A população saiu se reivindicando os seus direitos e foram lutando. Então, daí eles conseguiram o direito a voto. Então, isso também foi criando a Constituição, né, onde, como eu já falei aqui no primeiro semestre, o Brasil já teve 8 Constituições, que eu pedi para vocês procurar, se eu não me engano, as constituições que o Brasil teve. Então, a nossa teve em 1934, a última Constituição do Brasil foi em 88. A cidadania e democracia. Cidadania é aquele que você tem o direito ao trabalho, à escola e à moradia.
Um aspecto importante no desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia. Afinal, o desenvolvimento não é somente um processo de avanço da economia, uma modernização com industrialização e urbanização. Envolve outras esferas como a sustentabilidade e a democracia. Nos países desenvolvidos, não foi só a modernização das indústrias, mas as conquistas da população até os dias atuais. Até o final do século XIX, na maioria dos países, pessoas sem propriedade ou sem um nível de renda, sem um nível de instrução, sem primeiro e segundo grau. Então, isso daí, a população também não tinha o direito ao voto. E só conseguiu com luta, né? Isso quando houve a associação, o sindicato e os movimentos sociais lutando para que a população tivesse direito para todos. Somente após a morte, somente após muita luta, muitos países conseguiram o voto universal para todos. Como eu falei aqui, já teve período aqui no Brasil que para votar era uma renda X. Até 1934, a mulher não votava. As mulheres só conseguiram o direito de voto no século XX, quando houve muita luta para ter este direito. Foi dado pelo governo Getúlio Vargas na Constituição de 1934. Aí no Brasil foram resultado de reivindicação e lutas sociais, o direito à escolarização para todos. Redução da jornada de trabalhos, melhores condições de trabalhos e criadas as leis do trabalho. Certo? Então, isso foi criado. No Brasil, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde aí tem o direito do trabalho de carteira assinada, FGTS, INSS, férias, para a mulher, quando começou a licença de maternidade. Então, a cidadania é sempre uma conquista do povo, dos cidadãos que pressionam as autoridades para obter ou ampliar certos direitos. O direito de ir e vir livremente. Então, essa é a reivindicação que a população faça. E está ali na nossa Constituição. A cidadania é sempre uma conquista do povo, dos cidadãos que pressionam as autoridades para obter ou ampliar certos direitos. O direito de ir e vir livremente dentro do território nacional, de votar e ser votado, de igualdade de todos perante as leis, de livre opinião e expressão do poder, e vir livremente por todo o território nacional, de votar e ser votado, ou seja, você pode se candidatar, e ali você vai ter o direito de votar e ser votado. E vir livremente por todo o território nacional, de votar e ser votado, e perante as leis, e a de se expressar, sem censura, você falar aquilo que você pensa. Que antes aqui a gente tinha uma censura no período do regime militar. Certo? Então, tudo isso foi feito dentro do próprio país em si. Então, todos eles foi feito dentro do cidadão. A gente tem o nosso direito na Constituição, que está garantido ali. Quem tem alguma coisa a perguntar aí? Professor, repete que cortou. Eu digo, quem tem alguma coisa a perguntar? O senhor vai passar alguma atividade, sabe? Alguma pesquisa? Eu vou passar, que eu me lembrei. Vocês vão pesquisar. Pronto. Pesquise sobre as leis do trabalho do Brasil, CLT. Pesquise sobre a
CLT. Leis do trabalho do Brasil. Mas se botar só CLT, aparece não? Eu acho que aparece. CLT, eu acho que aparece. Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil. CLT, certo? Certo? Então, aí vocês vão fazer essa pesquisa e deixem no caderninho de vocês, porque quando a gente voltar para a presencial, aí eu olho. Aí você vai dar uma corrigida. Faço aí e coloco no caderno as atividades que a gente fez tudinho, colocando no caderno, certo? Que a gente olha tudinho. Olha, continuando, vocês alguma coisa, vocês têm aí já, que eu estou dando assim, um pouco da revisão de onde a gente parou nas outras aulas, certo? Porque para a gente ver que eu comecei um assunto, aí entrou de férias. Aí a gente entrou de férias, aí a gente não terminou tudo. Então, mas vocês fizeram as provas, tiraram tudo nota boa? Graças a Deus, sim. Tudo nota boa de geografia. Já tá boa. Então, o IDH, Índice do Desenvolvimento Humano, até o final dos anos 1980, apenas os indicadores econômicos, como o PIB e o PNB, além da renda per capita, eram utilizados para medir o desenvolvimento de um país ou região. Ou seja, eles iam medir o desenvolvimento de cada país pelos que ele produzia, produto interno bruto e o nacional bruto, o que eles produziam. E a renda per capita, que a pessoa ganha durante um ano ou mensal. Depois, os estudiosos alertaram que esses indicadores econômicos eram insuficientes, pois não levavam em conta as condições da pessoa, da população, os aspectos sociais ou humanos. Aí a ONU, daí, deu prioridade aos fatores como educação e saúde. Aí que passou a avaliar o grau de desenvolvimento de cada país. Que aí foi onde entrou a renda, a expectativa de vida e o grau de instrução. Com isso surgiu um novo critério para estudar o desenvolvimento econômico e social dos Estados nacionais. O IDH, criado em 90, ele introduziu uma mudança na maneira de medir o desenvolvimento de um país, porque leva em conta os aspectos sociais da população. Né? Aí eles olharam ali, foram olhar as condições de cada habitante. Se tinha primeiro, segundo grau, terceiro grau, a média de vida, a expectativa de vida que a população pode viver, e daí fui medindo a qualidade de vida da população, o desenvolvimento de cada região. Ele passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo e divulgar os resultados por meio de um relatório. Esse relatório feito pela ONU, onde vai calcular aqueles países que estão bem destaque no mundo. Então, o IDH, Índice do Desenvolvimento Humano de cada país, é feito com base nos índices de renda, saúde e educação, chegando valores em uma escala de 0 a 1. Mas nenhum país do mundo atingiu 1 e nenhum atingiu 0. Porque se tiver em 0 é que todos os indicadores estejam bem baixos.
mas nenhum chega. Então, quem está mais perto de 1 é considerado alto, né? Considerado um país desenvolvido. O índice 1 jamais é alcançado por nenhum país, corresponde a uma situação perfeita. Isto é, taxas excelentes em todos os indicadores, como alta renda per capita, toda a população adulta com alto grau de instrução e expectativa de vida adulta. O índice de zero e também inexistente, porque a população teria uma enorme pobreza. Os piores indicadores nos últimos extremos. Então, nenhum país atingiu 1 e nem atingiu 0. Os países que possuem o IDH mais próximo a 1 são considerados desenvolvidos. Os que possuem mais distante é os países pobres. Né? Então, o que chega a 1 é desenvolvido, e o que chega próximo de 0 é subdesenvolvido. Certo? Então, isso vai de país para país. As nações que possuem esses indicadores no nível intermediário a esses valores são consideradas pelas organizações internacionais como em desenvolvimento. Existe o IDH municipal e o utilizado em cada estado, em cada país. Que eles são utilizados pelas prefeituras do município e o dos estados pelo o país em si. Então, eles vão variando de país para país. Então, esse IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, são os 3 critérios: a renda, a expectativa de vida e o grau de instrução. Sofia está copiando. Eu estou prestando atenção no que o senhor disse, copiei, e depois que acabar a aula eu vou fazer a pesquisa. Quem é essa aqui que está mais você aí? Como é o nome dela? Evelyn. Evelyn. Evelyn está copiando ou está fazendo outra atividade? Outra atividade. É? Certo. Então, o que é cidadania e democracia? A cidadania é aquele que é a pesquisa, quem está perguntando aí é sobre a CLT. Certo, professor, obrigada, porque eu tinha esquecido. Eu vou anotar agora. CLT, as leis do trabalho, viu? Consolidação das leis do trabalho. Certo, obrigado. Certo. Um aspecto importante no desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia. Afinal, o desenvolvimento é somente um processo de avanço da economia, uma modernização com industrialização e urbanização, mas envolve outras esferas, como a sustentabilidade e a democracia. A sustentabilidade é quando o país está crescendo, está produzindo e não danificando e não destruindo o meio ambiente, a natureza. A democracia é o direito de votar e ser votado, onde você tem o direito de se expressar, né? Nos países desenvolvidos não foi só a modernização da indústria, mas as conquistas da população até os dias atuais. Então, eles foram, com a luta, os movimentos foram conseguindo os direitos ao trabalho, como a gente já falou, o direito ao voto, as leis do trabalho, que foi criada em 1934. Até o final do século XIX, na maioria dos países, pessoas sem propriedade ou sem um nível de renda, né? Então, eles, um nível de rendimento, não tinham direito a votar, né? Como eu falei aqui já.
Somente após muita luta, muitos países conseguiram o voto universal para todos. Então, como já teve período aqui no Brasil, que você, para votar, você tinha de ter uma renda X. Quem era pobre não votava. Por exemplo, tinha os escravos, não votava. E depois foram conseguindo. Como eu falei aqui, a mulher no Brasil começou a votar em 1934. Somente após muita luta conseguiram o voto universal para todos. As mulheres só conseguiram o direito de voto no século XX. Né? No Brasil, foram os resultados de reivindicação e lutas sociais, o direito à escolarização para todos, redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho e as leis trabalhistas. É o que eu estou pedindo a pesquisinha para vocês fazerem. A cidadania é sempre uma conquista do povo, dos cidadãos que pressionam as autoridades para obter ou ampliar certos direitos, a direito de ir e vir livremente dentro do território nacional, de votar e ser votado, de igualdade de todos perante as leis, de livre opinião e expressão do poder, e vir livremente por todo o território, de votar e ser votado, né? E não ter a censura. A censura aqui no Brasil já teve durante o governo militar, que nesse período alguns tipos de música não se tocava, as músicas que fossem de contra a sociedade, de contra o pudor, como se dizem, não era tocada. Certo? Então, existia aqui no Brasil. Então, já houve essa censura que vocês ainda vão estudar em história, vocês já estão estudando, né? Que vai ter que falar sobre um pouco isso. Então, no Brasil em si, já houve essa censura. E hoje, ter os livres poder de você ir e vir aí, de se expressar em toda parte do território nacional. Diga, quem tem alguma coisa a perguntar? Mas só eu que falo. Mas, rapaz, você podia perguntar também, falar um pouquinho aí. Professor, essa pesquisa para entregar quando? Você faz, deixa no seu caderno, porque a partir da próxima aula, você deixa no caderno, quando voltar para esse aula, aí eu olho o seu caderno, viu? Certo. Okay. Mas a partir da próxima aula, você já pode fazer. Começa a fazer logo para não acumular, né? O mais rápido possível. Porque às vezes vai ter as outras atividades das outras disciplinas. Eu saio muito, mas Não é isso? É. Uhum. E se fazer logo, fica melhor. Cidadania e democracia. Diga. É CLP ou CLT? CLT. Um C, um L e um T. Consolidação das leis do trabalho. Não é? Obrigado. Nada. T de tatu, né, professor? Diga. T de tatu, né? T de tatu, né? O T é CLT. Tá certo, obrigada. Um aspecto importante do desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia, onde você vai ter o direito de votar e ser votado. O desenvolvimento não é somente um processo de avanço na economia. Uma modernização com industrialização e urbanização e envolve outras esferas, como a sustentabilidade e a democracia. A sustentabilidade é o que o país vai produzir e não vai destruir o meio ambiente, a natureza. Essa é a sustentabilidade.
A democracia é o direito de votar e ser votado. Nos países desenvolvidos, não foi só a modernização da industrialização, mas a conquista da população até os dias atuais. Né? Então, num dos países, essa democracia, esses direitos se consegue com os movimentos sociais, com a luta em si. Até o final do século XIX, na maioria dos países, pessoas sem propriedade ou sem um nível de rendimento não tinham direito a votar. Somente após muita luta, muitos países conseguiram o voto universal para todos, ou seja, todos tinham o direito a votar. Então, esse daí era que o voto passou para toda a população ter o direito a voto em si. As mulheres só conseguiram votar, conseguiram direito de voto no século XX com muita luta, certo? Como eu já falei aqui no Brasil, as mulheres começaram a votar a partir de 1934. Vou perguntar na prova. No Brasil, foram resultado de reivindicação e lutas sociais a direito à escolarização para todos, reduzida da jornada de trabalhos, melhores condições de trabalho e as leis trabalhistas. A cidadania é sempre uma conquista do povo, do cidadão, que pressiona as autoridades para obter ou ampliar certos direitos. O direito de ir e vir livremente dentro do território nacional, de votar e ser votada, de igualdade de todos perante as leis de opinião, né? A expressão de poder ir e vir dentro do território. Então, isso, o direito de você votar e ser votado. O direito de ir e vir dentro de um país. Então, tudo isso foi criado, foi quando acabou a censura. No Brasil, a gente teve, como eu citei, a gente teve uma censura durante o governo militar, da década de 64 até até 85, se eu não me engano. De 64 a 85, era o período que existia a censura no Brasil, que foi durante o governo militar. Aqui teve a Revolução de 1964. Isso vocês ainda vão estudar em história também, né? Certo? Então, tudo isso vocês vão ver aí. Agora eu vou perguntar para vocês. Me diga aí o que é IDH. NDH, professor. IDH significa o quê? IDH. Peraí, professor. Índice do Desenvolvimento Humano, né? O IDH, certo? É Índice do Desenvolvimento Humano. Antes era baseado pelo PIB e pelo PNB, Produto Nacional Bruto, e PIB, Produto Interno Bruto. Certo? Aí depois outros critérios foram desenvolvidos, que foi o grau de instrução, a renda e a expectativa de vida, para medir o IDH, onde tem de uma escala de 0 a 1. Então, até o final dos anos 80, apenas os indicadores econômicos, como o PIB e o PNB, além da renda per capita, eram utilizados para medir o desenvolvimento de um país ou região. Certo? Então, antigamente, eles olhavam o que o país produzia para saber o desenvolvimento daquela região. Os estudiosos alertaram que esses indicadores
econômicos, apesar de importantes, são insuficientes, pois não levavam em conta as condições da pessoa, né? Não levavam em conta os aspectos sociais ou humanos. Então, eles não olhavam para a população, para as condições da população. Aí, depois, a ONU deu maior ênfase a dois fatores, que foi a saúde e a educação, que passaram a ser medidos para avaliar o desenvolvimento de cada país, de cada região. Com isso, surgiu um novo critério para estudar o desenvolvimento econômico e social dos estados nacionais. O IDH, criado em 1990, ele introduziu uma mudança na maneira de medir o desenvolvimento de um país, porque leva em conta os aspectos sociais da população. Ele passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo e divulgar os resultados por meio de relatórios anuais. Aí foi aí que eles começaram a calcular, a valorizar o quê? E criaram três critérios: a renda, a expectativa de vida e o grau de instrução da população. O cálculo do IDH de cada país é feito com base nos índices de renda, saúde e educação, chegando valores em uma escala de 0 a 1, onde eu já falei antes aqui que nenhum atingiu 1 e nem 0. Então, aquele que está mais próximo a 1 é considerado um país desenvolvido. E o mais próximo a 0 é subdesenvolvido. Onde existe o critério em si, feito pelos municípios e feito pelos estados da federação. Então, tudo isso eles vão medindo de cada país, de cada um. O que é IDH significa dizer o quê? IDH é o quê mesmo? O IDH se refere. É o que mesmo, Ícaro? É, não sei o que do corpo. Esqueci aqui. Hein? IDH, Índice do Desenvolvimento Humano, né? Então, antes era medido pelo PIB e Produto Interno Bruto e pelo PNB, Produto Nacional Bruto, e da renda per capita. Depois, acharam que era insuficiente, aí, que não olhava as condições da população. Aí foi criado, valorizado, olhando a renda de cada população, a expectativa de vida e o grau de instrução, se você tinha primeiro, segundo e terceiro grau. E a renda, que é aquilo que você ganha durante um ano, durante um mês. Certo? Então, daí, teve esses três critérios, que era a renda, a expectativa de vida e o grau de instrução. O grau de instrução, se você tem primeiro e segundo grau, aí dava aí a saúde, a expectativa de vida é a média que a população vive. Então, daí eles fizeram esse critério. Aí se valia dizer uma escala de 0 a 1. Aquele mais próximo a 1 é considerado um país desenvolvido. E mais próximo a 0 é os países subdesenvolvidos. Então, o que se diz, nenhum país do mundo atingiu 1. E nem um país atingiu 0. Aquele que está mais próximo a 1 é os países ricos, considerados desenvolvidos. E o próximo de 0 são os países subdesenvolvidos. Certo? Então, essas foi o feito pela ONU, que deu essas prioridades. Cidadania e a democracia, como a gente falou, aí para vocês também
ver aqui. Um aspecto importante do desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia. Essa democracia é o você ter o direito de se expressar, de falar, de criticar, né? E o direito de ir e vir dentro do seu território, o direito de votar e ser votado. Essa é a democracia. Você escuta o povo falar que o Brasil é um país democrático, porque a gente tem o direito de votar e ser votado. E aí você pode medir. Você pode votar e ser candidato. Afinal, o desenvolvimento é somente um processo de avanço na economia. Uma modernização com a industrialização e urbanização envolve outras esferas, como a sustentabilidade e a democracia. O que é sustentabilidade? É quando o país produz, a economia cresce e ele não destrói a natureza. E a população tem umas boas condições de moradia. Essa é a sustentabilidade. E tem um bom trabalho, que a sustentabilidade, você produzir sem danificar o meio ambiente, que a população tenha uma boa qualidade de vida, umas boas condições de vida, condições de moradia, trabalho e educação e saúde, que é muito difícil aqui no nosso país, né, não? Certo? Então, essa é a sustentabilidade. Então, até o final do século XIX, a população, nos países desenvolvidos, a população não tinha o direito a voto, né? A população não tinha direito a voto. Qual foi o ano que a mulher começou a votar aqui no Brasil? 1000 e pouco. Peraí. 1900. Nem me lembro mais. 1934. A mulher começou a votar no Brasil em 1934. Então, eles conseguiram lei do trabalho, lei de direito aí com muita luta, onde vocês teve a formação de sindicatos, dos trabalhadores, teve os movimentos de estudante, movimento estudantil, que lutava pelas melhores condições de vida da população. Então, essa cidade é uma conquista que a população ganhou no decorrer de toda a nossa história. Então, no Brasil teve um período, como o voto, nem todo mundo votava, era obrigado a ter uma renda. Às vezes os policiais também não votavam, então tinha uma parte que não votava. A mulher, aqui no Brasil, só foi votar em 1934. Então, não conseguia isso. Tinha o período de censura, e, como eu já citei, você não podia falar e nem criticar o próprio Estado. Hoje a gente critica o presidente da República, e antes, no período quando tinha censura, não podia se fazer isso. Nem todo mundo votava. Já teve aqui, teve período que aqui em João Pessoa o prefeito era nomeado pelo governador. Então, depois foi quando o fim do governo militar, aí começou a escolher os prefeitos das capitais do Brasil. Aqui as mulheres no Brasil teve direito a voto em 1934. Então, daí teve a ligação, aí foi criada em 1934 as leis do trabalho. No Brasil foram resultado de reivindicação e lutas sociais a direito à escolarização para todos, redução da jornada de trabalho, as melhores condições de trabalho e as leis trabalhistas, que é a lei do trabalho em si. A cidadania é sempre uma conquista do povo.
do cidadão que pressiona as autoridades para obter ou ampliar certos direitos, a direito de ir e vir livremente dentro do território nacional, de votar e ser votado, de igualdade de todos perante as leis e livre opinião, expressado do poder ir e vir livremente por todo o território nacional, de votar e ser votado perante todas as leis. Então, isso daí foi a conquista que a população criou, lutando para ter os direitos do trabalho. Quem tem alguma pergunta mais para fazer aí? Aí eu perguntei para vocês, ó, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os critérios para medir o IDH é a renda, o grau de instrução e a expectativa de vida. Vai numa escala de 0 a 10. De 0 a 1. Nenhum país chegou a 1 e nem outros atingiram 0. Porque para eles atingir 1, era que esses graus tivessem bem, o índice estivesse bem avançado, né? Tivesse 100%, aí nenhum chegou. Então, mas também nenhum chegou a 0 em si. Aí, no Brasil, a mulher começou a votar em 1934. Já teve período no Brasil que nem todo mundo votava. As leis só votava quem tinha uma determinada renda. Certo? Então, isso a população conquistou com luta, reivindicando os movimentos sindicais, os políticos em si, e e pedindo para mudar as leis. Então foi criada a Lei do Trabalho, que é onde vocês vão fazer a pesquisa, dentro da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou trabalhista, certo? Então, tudo foi criado, uma conquista da população, que vai dar o nome dessa cidadania, que o direito da população ter. O direito ao trabalho, à educação e à moradia e alimentação. Isso foi com uma conquista da população. Nesse período, o direito de ir e vir dentro do território, sem a censura, que antes existia a censura. Aí tem, até no século XX, nem todo mundo votava, né? A partir da década do século XX, onde as mulheres aqui no Brasil teve o direito a voto. Quem tem alguma pergunta mais a fazer? Olha, pronto, 11h09. A aula por hoje vai ficar por aqui e até a próxima semana. Até, professor. Pessoal, entrando no link, eu vou passar lá o link da aula de redação, viu? Professor, obrigado pelo dia, pelas aulas. Até terça-feira que vem, viu? Se Deus quiser, viu? Obrigado, professor Gaudêncio. Tchau. Até.